Bom, vamos começar agora a resolução dessa atividade sobre equilíbrio térmico. A atividade diz o seguinte: após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus Celsius. Para ser manuseada, essa peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1.000 gramas de água a 22,2 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico da água é igual a 1 caloria grau Celsius e o do alumínio é de 0,22 calorias por grama grau Celsius. Admita que só ocorra troca de calor entre a peça e a água. Nessas condições, a temperatura de equilíbrio em graus Celsius é aproximadamente igual a, e ele nos dá 4 opções múltipla escolha. Bom, como dito anteriormente, é o D. Para que haja o equilíbrio térmico, a quantidade de calor do alumínio tem que ser igual à quantidade de calor da água. Ou seja, a quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água deve ser igual a zero, né? Bom, e para isso a gente precisa entender o que é a quantidade de calor. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. No nosso caso, que envolve o alumínio e a água, a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio tem que ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Bom, para isso, eu coloquei aqui na outra página a fórmula novamente, para que a gente consiga seguir a partir daqui o nosso raciocínio. Eu separei aqui todas as informações que o texto nos dá. A massa do alumínio é igual a 500 gramas, a massa da água, 1.000 gramas, o calor específico do alumínio, 0,22, o calor específico da água é 1, a temperatura inicial do alumínio, 80 graus Celsius, e a temperatura inicial da água, 22,2 graus Celsius. Bom, para isso a gente pode substituir na fórmula acima, onde a gente teria 500 vezes 0,22 vezes a temperatura final menos 80, porque a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, mais 1.000 gramas vezes 1 do calor específico vezes a temperatura final menos 22,2, que é a temperatura inicial, e tudo isso igual a 1. A temperatura final, ela se repete aqui e aqui, porque é ela que a gente quer encontrar nesse exercício. Ou seja, esses valores vão ser o mesmo, porque no final os dois elementos vão estar com a mesma temperatura. Ok? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai multiplicar o 500 pelo 0,22, onde a gente vai ter 110 vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, 80, mais aqui 1.000 vezes 1, o 1.000 da temperatura final menos 22,2 da temperatura inicial. Bom, em seguida, a gente separa cada um para um lado, a gente vai jogar esse aqui para o outro lado, trocando o sinal, e a gente vai fazer a distributiva dos elementos em parêntese, ou chuveirinho, como algumas pessoas gostam de chamar. Fazendo o chuveirinho, a gente vai ter 110 TF menos 8.800 igual a menos 1.000 TF mais 22.200. Depois que a gente realizou isso, a gente joga todos os elementos que têm TF para um lado e todos os que não têm TF para o outro lado, para a gente se organizar. Bom, dessa forma, a gente vai ter 110 TF mais 1.000 TF igual a 22.200 mais 8.800. Basicamente, os dois que têm o TF estão multiplicando a mesma variável, então eles podem ser somados juntos. Então, a gente vai ter 1.110 TF igual a 31.000, que é a soma do que a gente tinha do outro lado. Agora, basicamente, para a gente conseguir isolar o TF, a gente vai ter que jogar o que está multiplicando ele para o outro lado, só que dessa vez dividindo. A gente vai ter TF igual a 31.000 dividido para 1.110. A gente pode cortar o último zero para facilitar, e aí teremos 3.100 dividido para 111. Isso nos dá
27,9, o que é muito próximo e de 28 graus Celsius, que será a nossa resposta final, a nossa letra B.